Qual é a oração que Deus ouve? É aquela feita em alta voz? É aquela que nós gritamos? É aquela que nós oramos normal, baixinho? Ou é aquela que nós só choramos? Ou aquela que nós nem abrimos a boca? Qual é a forma mais eficaz de orar? Hoje você vai aprender qual é a oração que Deus mais ouve. Se é alto, se é baixo, se é chorando, se é de joelho, se é deitado. Hoje eu vou tirar as suas dúvidas, tá? E você vai saber como deve ser feita uma oração, tá bom? Mas antes de nós começarmos esse tema, eu vou pedir para você se inscrever no meu canal, tá? Se inscreve aqui, me ajude, tá? Por que que eu insisto tanto para você se inscrever? Eu sei que é chato, todo vídeo eu peço isso. E talvez você já seja, né? Mas quando você compartilha, quando você deixa o like aqui, o joinha, ou se inscreve, você está ajudando a palavra do Senhor chegar aos quatro cantos do mundo, tá? E alguém lá num outro país vai escutar, aqui no Brasil, alguém que está precisando. E quem vai fazer essa mensagem chegar é você, porque eu não tenho poder, eu só falo o que está escrito na Bíblia. E é você, através do teu like, se inscrevendo, que vai ajudar a minha mensagem a chegar para essas pessoas, tá bom? Mas vamos ao que interessa, que é falar sobre oração, tá? E o primeiro livro, né, que a gente vai abrir aqui é Salmos, capítulo de número 138, tá? Aqui fala sobre como Deus ouve nossa oração, tá? E eu vou ler aqui o Salmo 139, do 1 ao 4, que diz assim, é um salmo do Davi, tá? Ó Senhor, tu examinas meu coração e conheces tudo ao meu respeito. Sabes quando me assento e também sabes quando eu me levanto. Mesmo longe conheces meus pensamentos, tá? Ele está dizendo, mesmo longe de mim, o Senhor conhece os meus pensamentos. Tu me vês quando viajo e quando descanso. Sabes tudo o que faço. Antes mesmo de eu falar, verbalizar, sabes o que eu vou dizer. Aqui quando Davi, ele diz que sabes, mesmo antes da palavra chegar na minha boca e conhece meus pensamentos, ele sabe, o Senhor sabe, acredite em você. Antes de você pensar, antes do pensamento chegar até você, ele sabe o que você vai pensar. E ele sabe do que você precisa. E ele sabe o que você vai pedir, tá? E uma das maneiras fáceis de você quebrar essa cultura da oração alta, nada contra quem ora, já vamos ler um versículo que também indica a oração alta, que é muito eficaz. Como que um mudo surdo ora? Como que um deficiente auditivo da fala, ele ora, se ele nunca ouviu? Como? Porque ele não tem esta noção de voz. Então, como ele sabe falar em sua alma? Para esses homens, esse versículo cabe como uma luva. Antes mesmo de você pensar, o Senhor sabe o que vai entrar dentro da sua mente, porque Ele é soberano, é onisciente. Esse versículo aqui prova a onisciência, onipotência e onipresença de Elohim. Ou seja, se você estiver aqui nesse momento e orar em espírito, em silêncio, tá? É uma boa tática. E por que que esta oração, ela... Eu já vou citar um outro versículo também, que é um outro caso, mas é parecido. E por que que a oração em silêncio ela é eficaz? Tanto quanto a gritada, né? O clamor, Davi também clamava muito. Por quê? O Senhor conhece os seus pensamentos, mas o diabo não conhece os seus pensamentos. Ele conhece o que você faz e o que você fala, tá? Ele não é onisciente, ele não é onipotente, não é onipresente, tá? Então, quando você faz um voto com Deus verbalizado, falado, gritado, quando você fala essas coisas,
não só Deus, mas como o inimigo também está ouvindo. E eu vou deixar uma tática até esse tema. Foi minha esposa que me falou isso aí. Eu já tinha pensado não em gravar, mas na trajetória de contador de histórias bíblicas, eu já citei isso em altares. Hoje eu não prego mais em templos, igrejas, tá? Que fique claro, tá? Mas eu já tinha pensado em falar isso, mas não de gravar vídeo. Ela me lembrou, falei, bom, vou gravar isso aqui. Porque o diabo não sabe das vossas alianças com Deus que vocês fazem em pensamento. Porque se você pensa em algo que vai fazer, o Senhor vai te conduzir a esta grande obra, tá? Por misericórdia, por compaixão íntima, e vai ser realizada se for da vontade de Elohim. Mas quando você verbaliza, você está dando um recado ao diabo, ó, eu vou fazer isso se Deus fazer isso. E o diabo, sabendo que você vai fazer isso, ele vai tentar impedir que Deus faça alguma coisa na sua vida, vai tentar derrubar você, ele vai tentar mais você, ele vai tentar fazer você desviar o foco, ele vai fazer você se cair nas paixões da vida, nas poesias lorotas que ele conta. Ele vai tentar entrar no meio desse negócio que você tem com Deus, nesse acordo que você fez com ele, falando em oração. Mas se é da vontade do Senhor, vai se cumprir, ele te provando ou não. Mas quando você diz em silêncio, tá? A palavra do Senhor, ela vai ser entre você e ele, tá? E o diabo só vai saber quando você já chegar, tá? É uma tática de você se blindar de alguns ataques, de alguns dardos inflamáveis. Porque se você pensa e pede a Deus em pensamento, tá? Você está tendo uma relação com ele, um relacionamento com ele. Não está abrindo brecha para inveja, tá? Não está abrindo brecha para terceiros dar palpite. Isso vai te confundir muito, tá? A gente vai realizar algo, conte a Deus. Tem coisas que nem para o seu esposo, sua esposa, você deve contar, nem para o mais íntimo conselheiro espiritual, tá? Você deve guardar para você. E essas orações é bom você fazer um propósito aí com Deus, que eu tenho certeza que você vai ser respondido, tá? Não sei se para o bem ou para o negativo, mas Deus vai te responder. Então talvez esse silêncio, às vezes algumas coisas eu peço em pensamento ao Senhor, tá? Porque daí o Satanás, sabendo que eu fiz aquilo, às vezes um pecado, vamos dizer um pecado que eu me envergonho, eu não vou verbalizar, porque eu verbalizando, eu vou dar tempo para ele lembrar, para ele me acusar. Então quanto menos ele ficar sabendo da minha vida, melhor. Quanto mais longe do Satanás eu fico, mais perto de Deus eu fico. Mas quanto mais longe de Deus eu fico, mais perto dele eu vou se aproximar, tá? Vou ficar coladinho. Então, veja perto de quem você tá. E se preciso, faça uma oração em silêncio para a privacidade da tua vida com Deus, tá? Esse foi o primeiro. Agora a gente vai falar de primeira Samuel, tá? 1 Samuel, a gente vai falar de 3 tipos de oração. Essa aqui você nem precisa pensar, essa que está só no pensamento, tá? E a gente vai falar da média, tá? É aquela que você verbaliza algumas coisas e não fala, e chora, e fala, e fica em silêncio, tá? Será que Deus ouve essa oração? Vamos ver aqui, tá? 1 Samuel, capítulo 1, eu vou lá ler a partir do verso 11, tá? E diz sobre o pedido de Ana para ter filho, Samuel, tá? Todos sabem que Penina e Eucana, eles tiveram filhos e ela não podia ter filhos. E um dia ela chega lá, vamos dizer, na igreja lá, e tá lá o irmão Eli. E ela tá lá orando e ela diz assim: então fez o seguinte voto, ó Senhor dos exércitos. Ó, ela está fazendo um voto em silêncio. Então fez o seguinte voto, ó Senhor dos exércitos: se olhares com atenção para o sofrimento da tua serva, se responderes a minha oração e me deres um filho, eu o dedicarei para sempre ao Senhor, e o cabelo dele não será cortado. Enquanto ela fazia essa oração, ao Senhor Eli a observava, tá? Que viu os lábios dela se moviam, como não ouvia o som da boca dela, ele pensou que ela estivesse bêbada.
porque via ela mexendo a boca, mas não saía palavras dela, só lágrimas e a boquinha aqui. Sabe quando a sua mãe chegava de madrugada? Minha mãe orou muito pra mim. Quando eu chegava das baladas da vida, tinha tomado um gorozinho, a minha mãe chegava lá, colocava a mão na minha cabeça e orava. Não entendia nada, mas ela sabia, Deus sabia, e é por isso que eu tô aqui hoje, tá? E falava assim: até quando você vai se embriagar? Disse ele. Larga este vinho. Respondeu Ana: meu senhor, não bebi vinho, nem outra bebida forte. Eu estava derramando meu coração diante do Senhor, pois sou uma mulher profundamente triste. Não pense que sou uma mulher sem caráter, apenas estava orando por causa da minha grande angústia e aflição. Nesse caso, filha, vá em paz, disse Eli. Que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu, tá? E depois a gente vai saber aqui, fala aqui, muito obrigada, exclamou ela. Então Ana voltou, começou a se alimentar novamente e o seu rosto já não estava triste, tá? E aqui fala que depois do nascimento de Samuel, tá? Ou seja, ela já tinha pensado. No caso aqui de Davi, que a gente leu o 39, 139, nem precisa nem pensar. Ele já sabe que palavra vai chegar aqui e que palavra que vai sair daqui, tá? Mas aqui no caso da Ana, ela pensou e chorava. E será que o diabo já sabia? Já sabia, porque Eucana e Penina, ela tinha filhos, né? Aí Eucana falou: o que é? Eu não sou melhor do que tantos filhos para você? Ó, a soberba do homem, né? E ela tava saco cheio com isso e foi lá e pediu a Deus, chorando e sem falar nada. Ela só ficava assim, chorando, falando assim. E o homem achou que ele achou que ela estava bêbada e advertiu ela. Ela falou: não tô bêbada, eu só quero um milagre. Ele abençoou a vida dela. Ela teve Samuel, ou seja, Deus ouviu a oração de Davi, que nem tinha pensado, não tinha saído nada da boca. Não tinha saído nada da boca de Davi. E Deus ouviu a oração de Ana, que só chorava, sofria. E ela fez um voto com Deus em pensamento. Ela fez um voto em pensamento. Se ela tivesse feito esse voto falado, alto, talvez o diabo escutasse, ela se concretizaria do mesmo jeito, tá? Que era plano de Deus para a vida, tá? A história de Samuel é muito bonita. Mas quando ela faz isso, ela quebra as barreiras, ela quebra todas as cadeias, porque ela coloca onde Deus estava esperando. Deus queria algo diferente, ela entregou algo diferente. Ela deixou de fazer o que ela fazia para fazer algo diferente, tá? Ela não se importou com quem olhava para ela, tanto que confundiram ela com uma bêbada, né? Então o Senhor respondeu a oração dela, mas ela só chorava. A maioria das coisas ela só chorava, hein? Enchia a boca assim, gente. Entendeu? Então, para dessa coisa, você que tem vergonha de orar na igreja, ver pessoas falando línguas, gritando, escândalos, achando que aquilo vai ser mais ouvido porque está sendo mais alto. Não, definitivamente não. Ana prova que o Senhor responde os pensamentos, Deus responde o que você fala abaixo, e Deus responde suas lágrimas, e Deus responde os gritos. Cada um tem o seu jeito. Então não se envergonhe de orar pouco, mas seja objetivo. Se você orou 10 minutos e não teve mais palavras, é melhor que você ore 10 minutos e não ore mais. Porque a palavra do Senhor diz: não use de vãs repetições, que não é por muito falar que você vai ser ouvido. Seja objetivo e claro, e não minta em oração. Tiago capítulo 4 fala: não peça errado, vocês pedem, mas não recebem por quê? Porque vocês pedem para gastar nos seus luxos, nos seus deleites. Peçam com objetivo de glorificar ao Senhor e precisando, porque vocês já têm o que vocês precisam, mas não recebem o que pedem porque pedem errado. E não importa se você pede em voz alta, voz baixa, ou voz mediana, ou se você só chora. Deus sabe o que você está pensando, e talvez as suas lágrimas falem mais do que palavras de alguém que grita na igreja, tá? A oração mais sincera que eu fiz na minha vida com Deus foi no meu quarto, onde não saiu uma só palavra. Mas quando eu levantei, eu olhei para o chão e ele estava molhado. Esta foi a oração mais sincera que eu fiz na minha vida. Eu não disse uma palavra e o Senhor me respondeu. Então aqui está o Deus que conhece até as palavras da sua lágrima. Esse é o nosso Deus Elohim, louvado seja o nome do Senhor, amém. Vamos agora para o terceiro, que é a oração em voz alta, tá? A oração em voz alta.
a gente vai ler que é aqui em Salmos de número 18, tá? É os Salmos onde Davi faz em gratidão a Deus por Deus Elohim o livrar dos seus inimigos e também de Saul, tá? E ele cantou, é um cântico que ele fez ao Senhor, tá? E vamos ler lá o capítulo 18 de Salmos, verso 6, tá? Em minha aflição clamei ao Senhor Elohim, né? Ao Deus Todo-Poderoso, Adonai, aleluia, aleluia. Em minha aflição clamei ao Senhor, sim, pedi socorro ao meu Deus. De seu santuário ele me ouviu, ao meu clamor, e meu clamor chegou aos seus ouvidos, tá? Gente, ele diz que o seu clamor chegou aos seus ouvidos. O que é um clamor para você que não sabe? Clamor é um grito, é um protesto, é um pedido de ajuda, tá? É um brado. Davi clamou muito, tem vários versículos que falam sobre ele clamar, tá? O que é um clamor? É um protesto. Pode ser um grito, pode ser um pedido de socorro, uma denúncia, entendeu? Tem vários tipos, mas é um grito, clamei em alta voz ao Senhor e ele me respondeu dos seus altos montes, tá? E aqui fica claro que o Senhor respondeu, porque aqui ele estava fazendo um louvor, um salmo, um cântico para agradecer, não estava pedindo, ele estava clamando, gritando, porque ele estava feliz pelo Senhor ter abençoado, tá? Ou seja, o Senhor esteve com Davi quando ele estava em silêncio, o Senhor esteve com Davi quando ele pecou com Batseba, o Senhor foi lá, advertiu ele, mas continuou com ele, não retirou o espírito dele, tá? Salmo 51 relata bem isso. E aqui ele estava gritando, e ele gritou, o Senhor respondendo, e já tinha respondido. Ele falou, clamei e o Senhor me respondeu. E tem orações, irmãos, que você vai ter que falar aos quatro cantos da terra. Você vai ter que gritar, porque tem horas que você não consegue só falar. Em 2017 talvez, ou 16, eu estive a um monte aqui perto, aqui dá uma meia hora de carro, da onde eu moro. E eu clamava, eu gritava, eu dava murro na terra, né? E pedia a Deus, eu gritava porque eu estava com a minha alma angustiada, eu não estava conseguindo chorar, eu estava revoltado com algumas situações, então aquilo me fez gritar, protestei, eu me enfureci. E o Senhor não condena isso, porque você está mostrando quem você é, está sendo verdadeiro com suas emoções. E não esconda isso, porque isso pode te causar uma depressão. Põe para fora. Põe para fora isso. Conte para alguém as suas lutas, não porque essa pessoa vai te trazer solução, mas porque você precisa ter paz. Primeiramente, conte ao Senhor. Você que tem família, porque a família é a melhor amiga. Nem sempre, mas a melhor amiga. Conte, confesse, conte seus segredos, se assim for possível. Conte, verbalize as coisas também. Cante louvores ao Senhor em alta voz, glorifique, porque o diabo ele vai ficar incomodado porque esse dom era dele. Ele vai vendo você gritando, tá? E ele acha que pelo fato de você gritar, você está desesperado, mas na verdade não. Você está dizendo, Senhor, só em Ti eu confio, eu quero socorro. Porque o Senhor disse na cruz do Calvário, gritando, Deus meu, por que me desamparastes? E todos escutaram. E aquele tempo, aquele dia estava ventando, estava um tempo difícil e mesmo assim eles escutaram. Ou seja, o Senhor gritou em alta voz dizendo, Deus meu, por que desamparastes? Por isso chegou na nossa Bíblia, porque alguém escutou. Se alguém escutou, ele falou alto e por isso que está aqui. Então, meu amado irmão, você que ora alto na igreja, que a tua oração seja alta porque você tem esse temperamento. Mas não faça isso para mostrar para alguém que você é mais poderoso na oração que ele. Porque se você faz para se aparecer,
todavia já recebestes as vossas recompensas. O Senhor disse isso. Porque vocês oram em pé às sinagogas. Por quê? Ele não condena a oração em pé. Porque quando eles faziam isso, eles faziam só para se aparecer. Tá? Faziam só para se aparecer. Os hipócritas lá, os fariseus, o que eles faziam? Eles jejuavam, iam para a praça. Eles ficavam assim, com a cara desfalecendo, mostrando que estavam com cara de jejum, mostrando sofrimento para os doutores da lei olharem para eles e dizer, olha, ele está jejuando, esse sim merece respeito. Então eles buscavam a aprovação de homens. E a palavra do Senhor sempre deixou claro, não busque a aprovação dos homens, mas a aprovação de Deus, porque é essa que é importante. Gideão não tinha aprovação dos homens, era o menor da sua terra. Mas o Senhor olhou para ele no lagar malhando trigo e disse, eu quero você, eu quero te usar. E ele não tinha aparato nenhum, ele não tinha nada o que alguém olhasse para dizer, esse cara vai liderar os caras, vai liderar o povo. Não. Mas o Senhor olhou para ele e viu humildade, sinceridade e viu que ele poderia dar conta do recado. Ou seja, faça suas escolhas de maneira responsável e sempre agradar a Deus. Não se importe do que os outros pensam. Se tá chorando, tá em silêncio, tá falando baixo, tá orando alto, o importante é orar. Não importa como essa oração seja feita, tá bom? Então, sempre busca o Senhor da tua maneira. Cada um é de um jeito, não se compare com ninguém. Você tem teu jeito, o irmão tem do jeito. Ah, irmão Padre, eu queria ser igual a ele. Não. Você é você. O Senhor tem uma história para você. Vai de você aceitar essa história ou não, tá? Que Deus abençoe sua vida. Eu quero pedir para você não se esquecer. Se inscreva aqui, deixe o joinha, compartilhe esse vídeo com mais pessoas, que a palavra do Senhor precisa ser anunciada para todo mundo, porque Ele está voltando. E não se esqueça, essas coisas que estão acontecendo no nosso mundo estão nos dizendo que a Bíblia sempre esteve certa. Aceite a Jesus, entregue sua vida para Ele, não se afaste dele, porque Ele está voltando e você não pode ficar fora dessa, tá bom? Jesus está voltando, cuide de sua vida, sua alma e pregue o Evangelho em tempo e fora de tempo, tá bom? Deus abençoe sua vida e até o próximo vídeo.